Olá, pessoal! Aqui é a professora Renata. Vamos corrigir o simulado que foi aplicado para vocês que farão o concurso do TRF3. Vamos à correção? Nós temos aí, né, um texto do Aníbal Cruz, que falava sobre pensar e redigir, e aí você leu as questões. Vamos a elas? Primeiro aí, a ilusão do aluno, referida no primeiro parágrafo, deriva do fato de que o rapaz, a princípio, acredita que... Se você lê o texto, você tem certeza de que ele acredita de que tudo que tem dentro dele, de que tudo que ele sabe, vai sair rapidamente, que o texto vai ser fácil, que a redação vai ser fácil, mas a realidade é bem diferente. Então vamos às alternativas. Letra A, que é o gabarito, né? Ele acredita que não há qualquer problema na mediação entre a natureza da ideia e a sua redação, ou seja, que aquilo que ele pensa e aquilo que ele acredita vai ser colocado facilmente no papel, ok? Agora vamos ver o erro da outra. Letra B. O automatismo das ideias adapta-se razoavelmente ao automatismo da linguagem? Não. É o que ele pensa e o que realmente vai para o papel tem uma diferença muito grande. Então, o erro aí é o adapta-se. Adapta-se. Existe uma diferença nessas duas linhas entre o pensar e o efetivamente colocar no papel. Erro da C. Não há redação suficientemente falha para contradizer a força final de uma ideia. Pelo contrário, o que ele guarda de ideia não bate com o que realmente tem que ser escrito. Ou seja, o ato de redigir, o ato de pôr no papel as ideias é muito mais difícil. Letra D. A potência de uma boa redação supre as possíveis lacunas de um pensamento? Não. O pensamento é vasto, o pensamento é fluente. Quando vai se colocar isso no papel, é que vem a dificuldade. Letra E. Toda palavra comprometida com a verdade dos fatos torna-os... Gente, peraí, mais transparentes? Isso não tem no texto. Isso é extrapolação. Isso não é citado no texto. Portanto, gabarito letra A. Questão 2. No segundo parágrafo, o autor manifesta sua crença de que... Vamos lá. Letra A. O caminho vai da ideia à expressão. É tão acidentado quanto mais criativas são as pessoas no uso de uma linguagem? Não. O caminho da ideia e o caminho do papel são caminhos que o quê? Que tem dificuldade. Por mais criativa que a pessoa seja, o ato da ideia até o ato do papel é um caminho tortuoso. Letra B. O aprendizado de uma língua... Pessoal, em momento algum, já vou parar de ler a B. O texto fala em aprender uma nova língua. O texto fala em como é difícil o caminho que leva do pensamento, da ideia, até efetivamente colocar tudo isso no papel. O texto, em momento algum, trata de nova linguagem, novas língua, novo idioma. Letra C, que é o gabarito. As nossas dificuldades com a linguagem são limites a serem reconhecidos quando queremos alcançar uma maior capacidade expressiva. Essa é a síntese do texto. Aquilo que às vezes você pensa, que você raciocina, nem sempre consegue ser facilmente colocado no papel. Ou seja, entre a ideia e o texto, a linguagem em si, existe um caminho, às vezes tortuoso, às vezes conflitante.
Letra D. O sofrimento com as palavras é um estágio necessário para... Gente, não, isso não está falando no texto. Isso é uma contradição. O que ele fala? Que o aprender é um caminho longo, que vai até entre uma ideia solta e uma ideia criativa. Existe uma lacuna, mas em momento algum ele fala que o sofrimento é necessário. E letra E. O desânimo que advém de um pensamento determinista pode ser superado pela eficiência de uma adequada justificativa dos seus limites. Na verdade, o desânimo vem em quê? Quando você percebe que toda aquela ideia, tudo que você pretendia fazer, ele é muito mais dificultoso, muito mais difícil para colocar em palavras. Porque o pensamento não. O pensamento já é fluente, o pensamento já é vasto. O problema é colocar, transformá-lo em palavras, ok? Portanto, gabarito, letra C, da número 2. Número 3. ITFCC ama esse tipo de questão. Esse tipo de questão, considerando um fragmento, considerando um trecho do texto, é uma questão de semântica. Mesmo sentido, mesmo contexto, mesmo que não seja sinônimo perfeito. Você não vai procurar sinônimo perfeito. Você vai procurar o mesmo contexto, a mesma ideia. Vamos lá? Três. Compulsória particularização. E de compulsória particularização não é obrigatória parcialidade. Particular, privativo, parcial, tendencioso. Não tem relação semântica. Alguma forma conquistada. Forma de expressão vencida. Não, conquistar não é vencer necessariamente. Letra C. Ainda que, concessiva, modesta no alcance. Gente, ainda que, olha para mim. Ainda que, embora, mesmo que, por mais que, conquanto. É uma concessiva, uma ressalva, um jogo de opostos. E porquanto é uma causal, uma explicativa. Porquanto, porque, já que, visto que. Então, ó, parou a questão aí. As conjunções já não são da mesma família, já não têm a mesma semântica. Letra D. O silêncio que a precedia. O laconismo que a habilitava. E, primeiro, preceder é vir antes. Habilitar é tornar hábil. Já não tem a mesma relação. E, além de tudo, laconismo é o quê? Uma coisa sucinta, lacônica, breve, resumida, não tem absolutamente nada a ver com silêncio. E, portanto, gabarito letra E. Página em que se projeta. Face da folha é uma página em que se revela, se mostra, se projeta, se desenha, se faz notar, se faz visível. Indubitavelmente, letra E. Questão número 4. Vamos lá? Pessoal, lembrando de que esse tipo de questão, você tem que olhar tudo. Gramática. Sobretudo, esquece por enquanto sentido, semântica. Olha primeiro gramática. E lembra que as dicas da FCC são, normalmente, erros de concordância, erros de regência, erros de crase, até erro de ortografia. Cuidado que essa questão pode ter palavra escrita errada, acentuação errada e depois até erro de pontuação. Esse tipo de questão
livre comentário tem que olhar toda a parte gramatical. Então, vamos? Letra A. As ideias que um aluno julga, em princípio, que são ótimas, revelam-se, ok? As ideias revelam-se, primeiro, que não é em princípio, é a princípio. Você lembra a diferença de em princípio, a princípio e por princípio? Então, vamos lá. A princípio, inicialmente, de início, de antemão, por princípio, por ética, por caráter, por conduta, por norma e em princípio. Em princípio, em tese. Então, a ideia do texto é o aluno inicialmente. Então, o aluno a princípio, ok? E aí, vamos lá. Revelam-se insuficientes para que se propaguem delas alguma expressão. Quem se propaga delas? Alguma expressão. Para que alguma expressão se propague, para que alguma expressão seja propagada. A FCC tem verdadeira paixão pela voz passiva, ok? Então, não é a letra A. Nosso gabarito, letra B. Os limites verbais de um pensamento podem, quem que pode? Os limites, ser vistos, concordância, como úteis, demarcadores do alcance de uma linguagem que se deseja expandir. O que se deseja expandir? Uma linguagem. Perfeita, letra B. Letra C. Não há linguagem em cuja representação também não seja vitoriosa. Opa! Cuja representação não seja vitoriosa. Quem é vitoriosa? A representação. O verbo ser não tem regência, então não tem esse em. Diante do silêncio ilusório, que soube vencer, tão logo esta alcançou um mínimo, tão logo esta tenha alcançado um mínimo de manifestação, ok? Letra D. As ilusões de um jovem aluno costumam decorrer, ok? Quem costuma decorrer? As ilusões. Costumam decorrer de quê? Decorrer disso, para ele, ok, abriu, fechou, isolado aí. Tão logo as ideias se assentem, quem se assente? As ideias. Assim também deverão ocorrer as palavras. Não, assim também deverá ocorrer as palavras que lhes correspondem. Não, as palavras que lhe correspondem. Ou seja, que correspondem a ele, que correspondem ao jovem. Ou seja, e além de tudo, opa, perdão, pessoal. Perdão, fiz um erro aqui. Quem deverá ocorrer aqui? Risquei errado. Quem deverá ocorrer? As palavras. As palavras deverão ocorrer. Por quê? Quem ocorre a ele? As palavras. Não tem sinal de crase nas palavras, porque é o sujeito. E letra E. Caso fosse automática, quem é automática? A passagem
dos pensamentos para a representação que lhe correspondem, não. A representação que corresponde aos pensamentos, ou seja, a representação que lhes corresponde. Por quê? Porque a representação corresponde a eles, corresponde aos pensamentos, ok? Aí, caso fosse, vírgula, ok, essa vírgula está deslocada, seria fácil traduzir da melhor forma as ideias que houvessem de ocorrer. Este haver não é o haver de existir, porque o haver que não admite concordância é o verbo haver no sentido de existir. Quem houvesse de ocorrer, quem teria de ocorrer? As ideias. Aí tem sujeito, então tem concordância. Então, novamente, questão 4, gabarito, letra B. Cinco. Pessoal, esta questãozinha 5 tem tirado o sono de muito candidato que faz a prova da FCC. Por quê? Porque o aluno mal sabe interpretar, entender o que ela quer nesta questão. Primeiro, galera, ela diz, o verbo indicado, entre parênteses, deverá flexionar-se. Espera aí, o verbo, olha para mim, o verbo flexiona, o verbo se desdobra para concordar com quem? Para concordar com o sujeito. Então, este tipo de questão, você tem que achar o sujeito da oração. E ainda, além de tudo, um sujeito plural. E lembre-se de que não existe sujeito preposicionado. Portanto, fuja dos termos preposicionados para não errar. Então, vamos à questão. Com os limites da linguagem, não deve surpreender-se quem espera a fiel expressão. Vamos perguntar para o verbo? Quem não deve surpreender-se? O quem. O sujeito aqui é o quem. Portanto, quem não deve surpreender-se. Como o sujeito é o quem, a concordância é no singular. Letra B. Se todas as boas ideias viessem, se a todas as boas ideias viesse sempre corresponder a melhor expressão. Quem que corresponde? A melhor expressão. Então, se a todas as boas ideias viesse sempre corresponder a melhor expressão. Sabe por que não é a todas as boas ideias? Porque esse a do a todas é uma preposição. Só não tem sinal de crase, porque todas é um pronome indefinido, o a está no singular e todas está no plural. Letra C, aos. Aos também é preposição, não pode ser o sujeito. Aos jovens alunos, que não costuma ocorrer? Não costuma ocorrer que? Não costuma ocorrer isso. Toda vez que eu perguntar ao verbo que convém, que ocorre, que se sabe, que acontece, e a resposta for um que é uma conjunção integrante, que eu troco por isso é um sujeito oracional. Deu isso, o verbo fica sempre no singular, ou seja, não costuma ocorrer isso. Isso. Quem manda aqui é a conjunção integrante. Letra D. Os limites verbais que se reconhecem. Que se reconhece na prática? Os limites verbais. Os limites verbais são reconhecidos. Letra D.
Tanto que esse ser é uma partícula passivadora ou um pronome passivador, coisa que a FCC ama. Quer ter certeza da voz passiva? Troca a passiva sintética pela passiva analítica. Reconhecem-se os limites são reconhecidos. Gabarito, letra D. E a letra E? Do poder da palavra resulta, que resulta para o usuário? A impressão. A impressão resulta. Portanto, letra D de dado. Número 6. Ela adora isso também. Correlação entre tempos e modos verbais, ou seja, duas ou mais orações em que os verbos normalmente conversam entre si, são correlatos. Vamos ver? Letra A. Olha, se, pretérito imperfeito do subjuntivo. Não houvesse a ilusão de que uma boa redação acompanha as boas ideias, pode-se evitar? Não. Poderia, na verdade, pode-se evitar, na verdade, poderia ser, não pode, eu teria que usar aí uma mesóclise. Poder, se, ia, evitar. Ó, vamos fazer bonitinho para vocês. O verbo aí teria que ser o poderia. Porque uria, que nós chamamos de verbo da Maria, que é o futuro do pretérito, via de regra, ele faz parceria com o se e uria. Só que como poderia está no futuro do pretérito, e todos sabem aqui que a ênclise é proibida no futuro do presente e no futuro do pretérito, como eu estou começando após a vírgula uma nova oração, eu vou ser obrigada a fazer uma mesóclise. Então, vejam. Poder, se, ia. Ok? Mas a correlação verbal aqui está errada. B. Muitas frustrações deixarão de ocorrer. Aí, ó, olha o C, olha o C. Muitas frustrações deixariam de ocorrer. Ok? Letra C, que é o nosso gabarito. Então, logo desconfiemos dos fatais limites que toda expressão impõe, já não seremos presas fáceis de uma grande frustração. Perfeita, perfeita. Presente do subjuntivo, que dá uma hipótese, uma possibilidade. Presente do indicativo, e aí um futuro certo, conversando com os presentes aí. Cadê o erro da D? Olha o C. Uma vez que estivéssemos convencidos, passaremos, não. Passaríamos. Não esqueça essa maior dupla. Batman e Robin. O C e Uria. Letra E, olha o C. Assim que ele percebesse a redução de suas ideias aos limites da sua linguagem, por que não, reveria, do verbo rever, por que não reveria suas pretensões, ok? Portanto, indubitavelmente, letra C. Mais um texto, né? Sabemos que a dona FCC ama um texto. E aquele detalhe, né, galera? Não saiam de antemão lendo o texto, porque os textos dela são cansativos, filosóficos. Leia primeiro a questão, e às vezes a questão nem precisa do texto, mas se realmente ela precisar, leia a questão, leia o texto uma vez e bata alternativa por alternativa, porque os erros da FCC ou são erros de extrapolação, nem consta no texto, ou são erros de contradição. O texto diz uma coisa
e a questão outra. Ok, senhores? Vamos lá? Número 7. Em torno da felicidade, certo? É um texto que fala sobre o que antes filósofos, padres, né, durante milênios, refletiram sobre o que era a felicidade mesmo e o que hoje, nas últimas décadas, os psicólogos, os biólogos falam sobre a felicidade. Que a felicidade não depende só do quê? De saúde, de dieta, de riqueza, né? Que a felicidade não depende de condições objetivas, tangíveis, palpáveis, que existe, em vez disso, né, uma relação entre o que é objetivo e o que é subjetivo, o que é pessoal, o que está dentro da própria pessoa, ok? Então, vamos lá. Número 7. Ao refletirem sobre a natureza da felicidade, filósofos, padres e poetas, lá no começo do texto, lá no começo, primeiro parágrafo, passaram a disseminar a hipótese de que, em grande medida, já era, saúde é uma condição necessária, não. Volta aqui ao texto e você já vai perceber que, aqui, discute-se a felicidade como se esta fosse, como se fosse, tem a ver com riqueza, dieta, saúde, mas não é isso. Então, esse é o erro da letra A. Letra B. Perceberam que, nas sociedades mais próximas a nós, a prosperidade material vai de encontro às grandes satisfações humanas. Ou seja, vai de encontro, não. O que é vai de encontro? Vai de encontro é vai contra. Vai em oposição. Aí não, ela vai, a prosperidade tem correlação e o vai de encontro a, vai em oposição, vai contra. Esse é o erro da letra B, ok? Letra C, que é o nosso gabarito. Concluíram ao longo da história que também são as condições espirituais e sociais, como as materiais, concorrem, são juntas, são correlatas para sermos felizes. Posso provar? Olha para mim aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E concluíram que fatores sociais, éticos e espirituais têm tanta influência sobre nossa felicidade quanto condições materiais. Ou seja, a resposta está no texto. Não precisa ser necessariamente com as mesmíssimas palavras do texto, mas tem que estar lá, ok? Letra C, perfeita. Letra D. Deduziram que ela, né, a felicidade, como já nos provaram os primitivos, depende, sobretudo, da relação harmoniosa com a natureza em que vivemos. Pessoal, não é somente isso. Ela depende do espírito, das condições físicas, da matéria. Por isso que ele junta lá no anterior, que ela não é só uma coisa, mas também a outra, né? O sobretudo aqui é que é o erro. Ela depende tanto de um quanto do outro. E letra E. Induziram os contemporâneos a buscar essa sensação nas pequenas alegrias, como formação de comunidades populares. Pessoal, não. Isso aí nem cita em relação ao primeiro parágrafo. Padres, filósofos e poetas. Essa coisa de comunidade é no segundo parágrafo, quando ele fala de
biólogos e psicólogos, ok? Portanto, letra C. Número 8. Agora sim, segundo parágrafo, ele vai falar dos psicólogos e biólogos. Vamos lá? Letra A. Há uma nítida primazia. O que é uma primazia? Um destaque, né? Uma anteposição. Há uma nítida primazia das condições materiais sobre as expectativas íntimas. Gente, não. Uma coisa não é maior que a outra. O material, a saúde, o bem-estar não se sobrepõem às outras condições. Então, o erro aí é primazia. Letra B, que é o nosso gabarito. A felicidade, né? Esse estado está condicionado ao tipo de correlação que existe entre condições empíricas, condições experimentais, pesquisáveis, quanto expectativas pessoais. Posso provar onde está isso? Aqui, ó, pessoal. Último parágrafo. Está aqui. Depende da correlação entre condições objetivas. O que é algo objetivo? Que pode ser provado, empírico. Tudo que é empírico é objetivo, pode ser provado. E subjetivas. Tudo que é subjetivo é pessoal, é da pessoa, é o seu âmago, o seu eu, o seu espírito. Está, novamente, bato na tecla. Por mais chatos, por mais filosóficos que sejam os textos da FCC, a resposta, que não precisa ser com as mesmas palavras, está no texto. Basta buscar. Letra D. Tudo depende da forma como se ajustam as expectativas psicológicas às econômicas. Como se ajustam, não. Elas são correlatas. E, além de tudo, pessoal, se vocês voltarem ao texto, desde o começo do texto, ele diz saúde, dinheiro, isso não é a mola, não é o foco da felicidade. Não depende de condições econômicas. Letra C. O indivíduo feliz resulta do justo equilíbrio, justo equilíbrio correlação, que alcança entre aquilo que ele é interditado não. Interditado seria o quê? Retirado. Não, é uma correlação naquilo que é objetivo, que é empírico, e aquilo que é dele, que é pessoal. Não, interditado seria retirado, ok, dele. E letra E. O fator determinante na articulação entre o real e o imaginário é que este seria o imaginário, lembra este e aquele? O aquele é o real, primeiro citado, o este é o último citado. Tem a força para inspirar e determinar aquele. Não, eles, ou seja, ambos se relacionam. O texto fala o tempo inteiro disso, de uma correlação, de eles se relacionarem, não de um se sobrepor ao outro. Portanto, gabarito letra B. Número 9. Eu também adoro este tipo de questão. Pessoal, vamos olhar para mim? Ela dá 3, 4 períodos. Períodos são orações isoladas. E pede para você uni-los num só, normalmente mantendo a correção gramatical e o sentido, a semântica. Então, vamos ver aí? Há tempos, ou seja, faz tempo, né? Passado. Faz tempo que se busca definir a felicidade, ou seja, estão tentando definir a felicidade há tempos.
Alguns associam felicidade, alguns, a fatores materiais. Outros associam felicidade a elementos espirituais. Vamos juntar os períodos. Mormente seria principalmente, sobretudo. Mormente seja associada a fatores, mormente não, pessoal. Mormente significa principalmente, sobretudo, já tem erro aí. Alguns associam ao material, outros associam ao espiritual. O mormente seria o quê? Sobretudo, principalmente. Não. Aí não. Tem uma dicotomia aí, uma discrepância. Já tem erro na A. Letra B. Se alguns, há muito, associam a felicidade a fatores materiais. Gente, não. O há muito é que se busca definir a felicidade. E olha o erro aqui, ó. Nem por isso outros deixam de lhe associar aos espirituais. Mas não. Essa questão do há muito aí não é o associar. O há muito tempo se busca definir a felicidade. Na letra B, mudou o sentido. Letra C. Letra C. Fatores materiais e espirituais. Desde há muito, não, gente. Esse há muito é a definição da felicidade. Tchau, tchau, letra C. Letra D, que é o nosso gabarito. Na busca antiga de uma definição, perfeito. Há muito tempo se busca definir a felicidade. Há quem associe ao material e outros ao espírito. Há tempo se busca a felicidade, alguns ao espírito, alguns à parte material. Perfeita, letra D. E letra E? Na expectativa, quer dizer, muito embora seja definida há tempos, seja definida não. Tchau. As pessoas buscam definir. A felicidade ainda não foi definida. Indubitavelmente, letra D. Questão número 10. Opa, adoro essa questão. A ocorrência de voz passiva e o adequado emprego do elemento sublinhado. Então, vamos lá, a gente pode ser aqui qualquer passiva. Passiva sintética, verbo, mais ser, mais sujeito, ou passiva analítica. No mínimo, uma locução verbal, ser, estar ou ficar, mais particípio. Vamos lá? Opa, letra A, já tem voz passiva. Deve-se conjugar. O que se deve conjugar? As condições objetivas. As condições objetivas devem ser conjugadas. Perfeito, voz passiva. E felicidade a que se aspira. Quem aspira, aspira a, é um VTI, no sentido de querer, almejar, desejar. Perfeita. Vamos ver a letra B. Não deixam de ser alienadas. Gente, deixar de ser é verbo de ligação. Ser, estar, parecer. Verbo de ligação, inclusive, nem admite voz passiva. As pessoas a cujas ocorre que a felicidade, gente, pelo amor de Deus, a cujas ocorre, cujo não admite verbo depois de si. Vocês lembram comigo que cujo não admite artigo, cujo o, cuja a, cujos os e cujo também não admite verbo. Cujo ocorre, cujo saiu, cujo vê. Tchau. Vamos arrumar essa porcaria? Alienadas pessoas a cujas ocorre, não. Pessoas às quais ocorre. Letra C. O estado da felicidade ao qual ninguém admite se excluir e de quem se exclui de
do qual ninguém admite se excluir. E além de tudo, pessoal, depende, não é voz ativa. Depende, não é voz passiva. Depende é voz ativa, que nem vira passiva. Porque quem depende, depende de. E todo mundo lembra comigo que preposição, via de regra, não vira voz passiva. Letra D. Na conclusão do texto, em que não podemos deixar de dar atenção, peraí, quem dá atenção a. Texto a que, texto ao qual não podemos deixar de dar atenção. É evidente, gente, é verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, meus anjos. Verbo de ligação não vira passiva. Letra E. Nas afluentes sociedades modernas, de cuja prosperidade ninguém hesita em admitir. Quem admite, admite algo. Admite o quê? É um VTD. Então, na verdade, cuja prosperidade ninguém admite. Não tem regência. E, além de tudo, hesita, admite e continua sendo, hesita e admite. Ativa, continua sendo verbo de ligação, não vira voz passiva, ok? Indubitavelmente, letra A. Pessoal, 11 e 12, tem um texto aí do Eduardo Gianetti, a FCC ama esse autor. Só que esse texto, ele não é usado por nós para interpretação. São questões de gramática tiradas do texto. Então, se você precisar, você volta a ele. Mas você nem precisa lê-lo a fito com o intuito de interpretação. Número 11. As rusgas, briguinhas, né? Foram crescendo. O conflito escalou, né? Aumentou, subiu. Mas nenhum dos dois é forte o bastante para aniquilar o outro. Uma correta redação, se a gente invertesse a ordem iniciada por nenhum dos dois é forte o bastante. Anjos, olhem para mim. Aqui não tem o mas. O mas não é uma oposição, não é uma ressalva, não é um contrassenso. Qual é a única conjunção aí que tem oposição? Porquanto? Não. Porquanto é porque, causal, que tem que manter o sentido. Conquanto? Ok. Conquanto é uma concessiva. Pode ficar aí. Ainda que, sim, por enquanto ficam a B e a C, porque elas são concessivas. E toda concessiva também carrega em si um jogo de ressalva, de oposição, de restrição, de contrassenso. Tendo em vista, não. Tendo em vista é causal. À proporção que, à medida que, não. Proporcional, algo. Então, ó, paulatino, aos poucos. Fiquei entre duas. Agora vamos lá. Letra B, que não é. Conquanto fossem crescendo o conflito e assim as rugas. Não. Não é isso que o texto diz. Ainda que as rusgas tenham crescido e o conflito escalado, porque as rusgas cresceram e o conflito escalou. O erro da B é só o quê? Juntou o crescendo, tanto o conflito quanto as rusgas. Para manter o sentido correto, cresceram as rusgas, o mimimi, a briguinha, e aí só depois é que o conflito escalou, aumentou. Portanto, letra C. E nossa última questão, número 12, que fala para nós de pontuação. Vamos lá? Letra A. Uma história abreviada da humanidade prometeu. Tchau. Quem prometeu uma história não pode separar o sujeito
do verbo, ou seja, o sujeito do seu predicado. Prometeu aos seus provocados leitores. Quem prometeu? O autor do texto, do mesmo jeito. Está separando o sujeito do verbo, das duas maneiras, ok? Quem prometeu? O autor do texto prometeu. Então, tchau. Letra B. Na evolução natural, nota-se nota-se isso. Toda vez que eu troco o que e o se por isso, ela é uma integrante. Integrante não separa. Vamos pontuar corretamente aí? Na evolução natural, vírgula. Nota-se que há, vírgula, em seu processo, vírgula. Então, a vírgula seria no em seu processo, abriu, fechou. Porque há o quê? Há elementos contraditórios. VTD, OD. Sabemos também que não separa o verbo do complemento. Letra C. À medida que avança o homem, ok, em sua caminhada civilizatória, conflitos ocorrem entre. Essa primeira vírgula, à medida que avança o homem em sua caminhada civilizatória, ela é uma proporcional deslocada. Perfeita. Conflitos ocorrem entre. Pessoal, não pode separar o verbo do complemento entre a criatura humana e a primitiva. Não pode separar o verbo do seu complemento, nem direto, nem indireto. Tchau. Letra D, nosso gabarito. Ao longo do tempo, adjunto, adverbial de tempo, deslocado, perfeita essa vírgula, instalou-se no animal, homem, no animal homem, um inquilino altivo, um inquilino representado, um inquilino que é representado, o qual é representado. Temos aí um perrel, ou seja, um pronome relativo implícito. Isso é uma oração explicativa. Perfeita essa vírgula. Se ela estar com vírgula, ela é uma explicativa. Ela estando sem vírgula, também estaria correta, mas seria uma restritiva. Perfeita a letra D. E letra E? A hipocrisia e o ato engano são. Está separando o sujeito do verbo. São ambas. Qualidades também não dá, porque não pode separar o verbo de ligação do predicativo. São ambas qualidades que vieram se agregar ao homem quando? Na trajetória da civilização. A última está ok, que é um adjunto adverbial de tempo na ordem direta. Poderia ou não haver esta vírgula. Portanto, o nosso lindo gabarito, letra D. Espero que vocês tenham feito uma ótima prova, que este simulado, que esta correção sirvam para que você apare as arestas que ainda existirem no seu estudo e que no domingo próximo você faça a melhor prova da sua vida. Um beijo e até a correção definitiva da prova quando ela for divulgada.